velejador e o vento. O vento não obedece nenhuma agenda humana. Ele sopra quando quer, na direção que quer, com a intensidade que decide. O velejador que entende isso não passa o tempo desejando um vento diferente. Ele investe em compreender o vento disponível e em dominar a arte de ajustar suas velas para extrair impulsão de qualquer condição, incluindo as adversas. Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo ao Diário do Fábio Fox. Hoje é dia 1º de abril de 2026 e é o dia em que a NASA está relançando o projeto Artemis 2. Ou seja, hoje um foguete sai dos Estados Unidos rumo à Lua com pessoas. Astronautas vão rodar ao redor da Lua para explorar esse nosso cosmo. Mas não é sobre isso essa conversa, não. A maioria das pessoas passa o dia todo tentando mudar os outros, sem perceber que está tocando no lugar errado. Esperam que o mercado melhore, que as condições fiquem mais favoráveis e que alguém em algum cargo de poder tome alguma decisão no momento perfeito para chegar. O nome disso é ilusão de algum dia. Os anos passam, a vida continua, e o que muda com o tempo é apenas a sofisticação das justificativas para explicar por que que as coisas ainda estão como estão. Existe uma crença silenciosa e quase universal de que a transformação começa fora, de que basta o ambiente certo, o parceiro certo, o país certo, a oportunidade certa, para que tudo se organize. Só que essa crença pode ser a prisão mais confortável e mais cara que um ser humano pode habitar. A verdade é que quase ninguém quer aceitar, porque ela transfere toda a responsabilidade para dentro. É que o mundo externo responde ao mundo interno, não como magia, não como promessa automática, como uma consequência natural e progressiva do fato de quem você é, determina como você pensa, como você escolhe, age e como você percebe as oportunidades disponíveis e principalmente como você reage, principalmente quando os planos não saem como esperado. Duas pessoas podem viver no mesmo bairro, frequentar as mesmas redes, trabalhar no mesmo local e ainda assim construir realidades radicalmente diferentes, porque estão operando a partir de identidades diferentes, de filosofia de vida diferente, de cultura e padrão mental diferente. E quando você entende isso com profundidade, a pergunta, ela deixa de ser o que precisa mudar no mundo e passa a ser quem eu preciso me tornar para que o mundo mude. Se você sente que chegou a hora de parar de brigar com o mundo e começar a governar a sua vida, eu tenho um convite para você. Entre no SGP 90, Sistema Pessoal de Governança. Eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo. Tem uma armadilha que opera na vida da maioria das pessoas e ela é tão comum que passa a ser tratada como sabedoria popular. E a armadilha é acreditar que as circunstâncias externas são a causa principal da vida que você tem e que, portanto, mudar as circunstâncias é o caminho para mudar a vida. Essa lógica parece razoável à primeira vista, parece até responsável, mas ela esconde um problema fundamental. Ela coloca o poder de transformação sempre fora do alcance imediato, sempre dependente de algo que você não controla. E enquanto esse poder estiver fora, você vai estar na prática esperando o mercado, esperando a política, esperando um sinal que talvez nunca venha. O que essa crença ignora é que circunstâncias externas são, em grande medida, consequência de padrões internos. Não de todos os padrões, e não de forma determinista, porque o contexto social, econômico e histórico de cada pessoa é real e relevante. E existe uma diferença significativa entre reconhecer o peso das circunstâncias e ser governado por ela. Pessoas que estudaram trajetórias de transformação consistentemente identificam que os pontos de virada raramente foram eventos externos. São mudanças internas que reorientam a forma como você percebe, decide e age dentro das mesmas circunstâncias que antes parecem intransponíveis. O ambiente não muda primeiro. É a forma como você enxerga que altera. E dentro do mesmo ambiente você muda suas ações. E não é ignorar a realidade do mundo, é fazer uma distinção precisa entre o que você não pode controlar e o que você pode.
Você pode não controlar a economia, mas pode controlar a sua filosofia financeira. Você pode não controlar o mercado, mas pode controlar as habilidades que você desenvolve nele. Você não controla as decisões alheias, mas você controla as consistências das suas decisões. E quando você começa a investir energia dentro da sua esfera de influência, algo começa a mudar. Não de forma espetacular, imediata, mas de forma progressiva e acumulativa. A lista interminável de coisas que precisam mudar lá fora começa a diminuir, porque quando você enxerga ao invés de obstáculo, você enxerga como oportunidade. Tem um princípio que, quando realmente compreendido e não apenas repetido como slogan motivacional, pode reorganizar completamente a forma como você se relaciona com a sua própria vida. Esse princípio, ele pode ser expresso de forma simples. Se você mudar, tudo muda para você. Não porque o mundo seja obrigado a se ajustar às suas preferências, mas porque a transformação interna genuína altera três elementos que mais diretamente determinam os resultados que você obtém ao longo do tempo: a forma como você pensa, a qualidade das suas escolhas e a consistência das suas ações. Guarde isso. Quando esses três elementos mudam, a realidade externa muda, porque a realidade externa é em grande parte construída por esses três modelos. E aqui eu quero que você anote algo que eu vou te dizer, que é muito importante. Sim, toma nota, faça isso. Toma nota dessa afirmação que eu vou considerar. Não deseje que as coisas sejam mais fáceis. Deseje que você mude. Não deseje problemas, ou mais ou menos. Peça orientação às pessoas. E o que eu estou te falando é prático, porque aponta para um único lugar onde a mudança real é possível, dentro de você. Quando você se torna alguém com mais clareza, com mais disciplina, com mais capacidade de sustentar um estado produtivo diante da adversidade, os mesmos problemas de antes passam a ter soluções que antes você não enxergava. Não porque os problemas ficaram menores, mas porque você ficou maior que eles. E aqui está o ponto que muitas pessoas pulam por ser desconfortável. Essa transformação, ela não acontece passivamente. Ela é resultado de escolhas intencionais repetidas com consistência, mesmo quando o ambiente não oferece reforço externo, mesmo quando ninguém está olhando e mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. A lei que muda destino, ela não é automática e nem garantida, mas pode ser ativada por qualquer pessoa que esteja disposta a investir no único ativo sobre o qual ela tem controle real, ela mesma. E quando você investe em você, isso é uma prioridade genuína, a trajetória começa a mudar de forma. E o esforço externo isolado não produziria isso. Porque toda transformação duradoura começa no lugar que a maioria das pessoas nunca examina com atenção: a filosofia de vida que opera por baixo dos panos. Não a filosofia que se declara em momentos de inspiração, mas a filosofia real, aquela que aparece nas escolhas do dia a dia, na forma como você responde aos contratempos, na relação que você tem com seu dinheiro, com sua família, com seu tempo e principalmente com suas habilidades. E isso é construído ao longo de anos, por experiência, influência, histórias e crenças absorvidas pela família, pelos amigos, pelos cenários. Isso determina o teto que você acredita ser possível para a sua vida. Duas pessoas podem ocupar o mesmo espaço físico, econômico ou social, e ainda assim criar destinos completamente diferentes, porque interpretam a realidade através de filosofias diferentes. Você, se tem uma filosofia central que inclui a crença de que crescimento é possível e que esforço inteligente pode favorecer resultados, você vai perceber oportunidades onde outros, com filosofias de escassez e fatalismo, vão enxergar apenas obstáculos. Isso não é questão de otimismo ingênuo, é uma diferença real na forma como o cérebro filtra e processa informações de acordo com o que já acredita ser verdadeiro. A filosofia que você carrega pode estar literalmente limitando o que você é capaz de ver como possível. Mudar a filosofia não é um evento, é um processo. Começa com o questionamento das premissas que nunca foram examinadas.
Por que você acredita que dinheiro é difícil? Por que você acredita que sucesso é para os outros? Por que você acredita que já é tarde demais? Essas crenças não são fatos, são interpretações que se consolidaram ao longo do tempo e adquiriram a aparência de verdades objetivas. Quando você começa a questioná-las com uma honestidade intelectual e substituí-las por perspectivas mais expansivas e fundamentadas, algo começa a se reorganizar na forma como você percebe o mundo e as possibilidades que o mundo oferece. A mudança, ela começa aqui, no coração. Aqui precede todo o restante. Toda a nossa vida começa do coração, sentimento, para uma ideia. E não uma ideia revolucionária, não uma descoberta inédita, mas uma ideia que, ao ser recebida no momento certo, pelo sentimento certo, pode reorganizar a forma como você se vê e vê o que é possível para você. O desenvolvimento humano tem vários exemplos de pessoas que, ao entrar em contato com um livro, uma palestra, tiveram algo como expansão de percepção. O momento em que o horizonte se abriu, se alargou de forma irreversível. Não porque a ideia tinha poder mágico, mas porque ela encontrou uma mente pronta para receber a ideia e disposta a agir a partir dessa ideia. O que torna uma ideia transformadora não é sua complexidade, é a sua capacidade de reorganizar a forma como você pensa sobre você e sobre o que é possível construir. Quando você compreende de verdade que o seu crescimento, o seu desenvolvimento é um processo deliberado e não um dom seletivo distribuído a poucos, não é uma informação nova, é uma mudança de paradigma e que pode alterar profundamente o tipo de escolha que você passa a tomar. Comece a buscar conhecimento intencionalmente. Comece a investir em habilidades que antes você considerava inacessíveis. Comece a frequentar ambientes intelectuais e relacionais que expandam aquilo que você acredita merecer. E cada uma dessas ações, aparentemente pequenas e isoladas, podem acumular um momento de transformação que se torna difícil de ignorar ao longo do tempo. Só que existe uma distinção crítica que é importante ser feita. Consumir ideias não é o mesmo que transformar ideias em identidade. Não adianta ler livro, ver conteúdos na internet, como por exemplo esse vídeo, participar de eventos inspiradores e ainda assim retornar para o mesmo estado interno assim que o estímulo externo se dissipar. A diferença entre quem transforma uma ideia em resultado e quem apenas a aprecia intelectualmente está na disposição de aplicar, testar e principalmente incorporar a ideia como um novo padrão de comportamento consistente. A ideia que não muda a forma como você age no dia a dia. Permanecer não como entretenimento intelectual. A ideia que entra no sistema operacional, que influencia suas decisões habituais, tem o poder de mudar o seu destino. Tem uma metáfora que é de séculos de sabedoria prática e que continua até hoje sendo uma das mais precisas descrições da diferença entre pessoas que constroem resultados consistentes daqueles que passam a vida esperando condições perfeitas. O velejador e o vento. O vento não obedece nenhuma agenda humana. Ele sopra quando quer, na direção que quer, com a intensidade que decide. O velejador que entende isso não passa o tempo desejando um vento diferente. Ele investe em compreender o vento disponível e em dominar a arte de ajustar suas velas para extrair impulsão de qualquer condição, incluindo as adversas. Um velejador experiente pode usar o vento contrário para avançar na direção desejada. Um velejador inexperiente pode ficar parado com o vento favorável por não saber o que fazer com ele. A aplicação prática dessa metáfora é direta. As condições externas raramente serão perfeitas. O mercado vai ter instabilidade. Os relacionamentos terão fricções. Os projetos terão obstáculos. As circunstâncias econômicas e sociais apresentarão desafios reais. A questão nunca foi se o vento vai soprar a favor ou contra, e sim o que você faz quando ele sopra. E o que você faz depende diretamente de quem você é, do repertório de respostas que você desenvolveu e da clareza com que você mantém o seu destino em mente, mesmo quando a rota precisa ser ajustada. Se você quer construir uma vida extraordinária, não espere os melhores ventos.
Desenvolva a maior capacidade de navegar com os ventos que você tem. E isso tem uma implicação prática muito concreta para a vida cotidiana. Parar de usar as circunstâncias como argumento central para adiar o seu desenvolvimento humano. A economia não precisa melhorar para você começar a estudar. O mercado não precisa ficar mais favorável para que você desenvolva uma nova habilidade. As condições não precisam ser ideais para você começar a construir disciplina na vida, que vão sustentar você sobre qualquer aspecto do vento. O ajuste da vela é agora, com o vento que existe, favorável ou não. E quanto mais você pratica esse ajuste nas condições atuais, mais capaz você se torna de navegar em qualquer condição que vier. Existe algo profundamente contraintuitivo sobre como resultados extraordinários são construídos na maioria das trajetórias bem-sucedidas. Os resultados não são produto de grandes gestos, de decisões heróicas ou de momentos espetaculares. A maioria das vezes, são acúmulo silencioso e consistente de pequenas ações, às vezes quase imperceptíveis, mas repetidas com disciplina ao longo de um período até chegar. Não desistir no meio do caminho. Vá até conseguir, vá até alcançar. Não se pare, desenvolva habilidades naquilo que você deseja alcançar. Esse é o grande lance. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você compartilhe ele com alguém. Eu peço que você se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para me acompanhar e receber outros vídeos como esse. Vá na playlist deste canal. Tem diversos vídeos como esse que podem te ajudar a mudar a sua performance e te ajudar a se desenvolver. É isso. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro aqui no Diário do Fábio Fox. O velejador e o vento não obedece nenhuma agenda humana, ele sopra quando quer, na direção que quer, com a intensidade que decide. Velejador que entende isso não passa o tempo desejando um vento diferente. Ele investe em compreender o vento disponível e em dominar a arte de ajustar suas velas para extrair impulsão de qualquer condição, incluindo as adversas. A aplicação prática dessa metáfora é direta. As condições externas raramente serão perfeitas. O mercado vai ter estabilidade. Os relacionamentos terão fricções. Os projetos terão obstáculos. As circunstâncias econômicas e sociais apresentarão desafios reais. A questão nunca foi se o vento vai soprar a favor ou contra, e sim o que você faz quando ele sopra. E o que você faz depende diretamente de quem você é, do repertório de respostas que você desenvolveu.